Prontinho. Vamos começar. Já é o segundo bimestre? Já é o quê? Assunto do segundo bimestre? Na verdade, não. Esse assunto aqui todo ano eu estou terminando o primeiro bimestre para começar o segundo bimestre. Mas, na verdade, a gente Ok. nem sabe, na verdade, qual bimestre que tá, né? E essa, na verdade, que eu tô falando. A gente não sabe qual bimestre que tá. A gente não terminou o primeiro bimestre, né? Antes de sair, antes de começar o período de isolamento. Então, hoje eu vou terminar de vez, até que enfim, amém, o capítulo 3. Só falta uma parte. O impacto das novas tecnologias na cartografia. Cartografia é ciência de elaborar mapas. Os cartógrafos elaboram mapas. Então, até agora a gente está falando um pouquinho sobre o universo dos mapas. Aqui eu coloquei meio que um conjunto de informações, um mapa mentalzinho aqui, para vocês entenderem esses novos impactos aplicados à cartografia, né, na elaboração de mapas. Hoje em dia a gente tem mapas digitais. É muito fácil, muito prático eu acessar aqui uma imagem de satélite, ou acessar alguma informação de um mapa digital através do Google Earth ou até do Google Maps. Tem imagens, né? A gente consegue ver dimensões bidimensionais, tridimensionais. O Street View, que a gente consegue ver uma visualização horizontal, né? Dos espaços. Tipo, hoje em dia existe a neocartografia, que o livro de vocês vai falar. O que seria neocartografia? Seria a nova cartografia. Hoje em dia a gente não precisa mais ser um especialista, uma pessoa assim altamente capacitada para elaborar ou para visualizar e interpretar um mapa. Por quê? Porque as informações elas estão mais acessíveis para a gente. É fácil de manusear imagem de satélite hoje em dia. Enfim, tudo se tornou, de certa forma, mais fácil nessa globalização, né? Está ao nosso alcance. Com a própria internet, a internet ela favorece isso para a gente, né? Então, aqui eu tenho, ó, uma série de a siglazinha SIG. O que é a SIG? Sistema de Informações Geográficas, que capta informações de vários locais, tipo imagem de satélite ou imagem de aviões, aerofotogrametria, sei lá, imagens que são tiradas de drones, que são enviadas para um sistema, que também vai servir para formular um mapa, enfim. Os sistemas de informações geográficas que existem em todo o mundo, né, que geralmente cada país tem um banco de dados de informações com imagens, com mapas digitais, são muito úteis hoje em dia, porque praticamente aqueles aplicativos de deslocamento, vamos fazer um merchan aqui agora nessa aula, como é o nome? Os carinhas que trabalham transportando pessoas no aplicativozinho, como é o nome do aplicativo? Que não me vem à memória agora. iFood? Uber? Transportam pessoas. Como é o nome do aplicativo? Não é Uber, não? Uber, isso, Uber. Como é que funciona o Uber? Alguém já usou aqui? Alguém já usou Uber? E tem Uber em Caicó? Nem sabia que não, tinha. não tem, mas vocês não viajam, não? Já? Assim, Geralmente eu essas grandes cidades eu não têm. viajo, tá ligado? Então, Já. Mas você já usou, Luísa? Já. Usou onde? Em qual cidade? Eu também. Natal. Natal? É a Eu mesma também. coisa que Luísa, em Pronto, Natal também também. usei em Natal. Como é que faz para você utilizar? Eu cheguei mais perto de um Uber. Baixa um aplicativo táxi, no um celular, tuk-tuk, Beatriz. aí você chama o motorista. Baixa o aplicativo do Uber, aí você coloca... Cadastra, né? Aí você coloca... cadastra onde primeiro. você quer ir. Tem um GPS, não tem? O aplicativo não tem um GPS? Tem. Ele já tem um GPS também. acoplado, né, no caso. Tipo, ele já detecta o ponto onde você tá na cidade, e aí você coloca a rua, né, o endereço lá para onde você quer ir. Né, Agora deixa eu ter uma experiência com o Uber. Diga. Assim, em relação a táxi é bem mais caro, porque eu andei mais em Natal, mais que Caicó, da minha casa para a Igreja de Santana, Verdade. que é uns 50 e tanto. Nem se compara. Aí, de Uber, pra lá na puta que pariu, foi 14 ou 12 e pouco. Bonita. Aqui não tem o pi, não, viu, para colocar? Tá gravado. Tá gravando. Se liga. Foi mal. Ok. Gravando. Lembre disso da próxima vez. Tá, enfim, mas aí eu continuando. entendi. Vai, pode dizer. Aí tem uns Uber aí que eu vi que fica toda hora olhando o GPS. Aí eu fico assim, não sabe dirigir não conhece a cidade, porque toda hora tá olhando o GPS.
Mas você já percebeu que Uber, esse sistema de transporte de É pessoas, porque se existe em grandes seguir o cidades, né? caminho do aplicativo, eles ganham tipo uma comissão. É, porque também o aplicativo ele tenta mostrar o caminho melhor, né, pro motorista. Mas perceba que o Uber, ele sempre fica olhando para aquele sistemazinho lá, para o GPS deles. O GPS do Uber é aliado a mapas digitais da cidade. Tipo assim, não é só o GPS em si, é um GPS aplicado a mapa da cidade. Então, tipo, mostra o caminho bem direitinho, onde tem que enrolar, em tantos metros você vai fazer isso, em tantos metros você vai fazer aquilo ali, entendeu? Então, um dos sistemas atuais que revolucionou a nossa vida foi o GPS, foi inventado na Guerra Fria, e hoje em dia é muito comum ser utilizado em aplicativos para a gente se localizar no espaço, se orientar no espaço. E serve muito para meio de locomoção, meio de transporte, né? Mas nem se compara o que você paga a um taxista normal a um Uber, né? Nem se compara. Aí hoje Aqui em Caicó teve uma época que tava tendo Uber, você sabia disso? eu sabia, não era o Uber mesmo não, Luísa. Era tipo, era quase Era isso. quase isso. Eu percebi que era tipo assim, uma associação de taxista que eles se juntavam para baixar o preço, para meio que fixar o preço de um local para o outro. Porque eu pegava um carinha que, né, eu fazia transporte com um cara que ele fixava um preço de um local para o outro, tipo do Alta Boa Vista para o centro era tanto, do centro para não sei onde era tanto. Eles fixavam, mas não tinha tipo, não era que nem o Uber que ele por quilometragem, né? Pelo tanto que ele anda, que vai contando quantos centavos. É diferente. Mas Uber geralmente chega em cidades que são maiores. Como Caicó é uma cidade média, é uma cidade que tem cerca de 70 mil habitantes. O certo ainda não é tão vantajoso assim para a empresa ainda. Mas cidades maiores já contam. Então, pronto. A gente vai falar agora sobre um sistema que é muito utilizado para se elaborar mapas digitais, que é o sistema de sensoriamento remoto. E vamos que vamos. A tecnologia utilizada na produção de mapas hoje em dia utiliza o quê? Utiliza supercomputadores, utiliza imagens de satélites artificiais que são lançados no espaço, né? E que ficam imageando, fazendo imagem, criando imagens da Terra, da superfície terrestre. Esses satélites hoje em dia que são muito utilizados para fazer imagem da Terra, eles têm câmeras altamente potentes, né? E essas câmeras, esses satélites, eles têm um sistema também de recebimento de ondas eletromagnéticas. Então, tipo, ele consegue perceber a radiação infravermelha que a Terra emite para o espaço. Né? E daí ele começa a detectar e a tirar fotos de determinados pontos na superfície terrestre. Os mapas hoje em dia são altamente mais precisos, detalhados. Por quê? Porque são feitos por supercomputadores, supermáquinas, que conseguem deixar o mapa assim, imperceptível, né? Sem erros, de acordo com aquilo que você quer demonstrar, com sua finalidade. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Então, existe uma técnica hoje em dia que não é tão recente, tipo, não é de agora, né? Que é chamada de sensoriamento remoto. Já ouviram falar de sensoriamento remoto? É uma técnica de se elaborar mapas, o sensoriamento remoto, que é você utilizar imagens de satélites, né, que recebem informações da Terra e ficam tirando imagens da Terra o tempo inteiro, em que na superfície, ou seja, aqui onde a gente está, existem antenas receptoras que recebem os sinais desses satélites que estão emitindo o tempo inteiro para a gente imagens que são tiradas, né, em órbita da Terra. Esse sistema é chamado de sensoriamento remoto. Remoto não é porque está à distância e tal. Tá entendendo? Tudo bem até agora? Beleza? Sim, tudo bem. Pronto. E são utilizados nesse sistema de sensoriamento remoto, são utilizados satélites artificiais. Oxi, o que é artificial? Ou seja, algo que é produzido pelo ser humano. A gente fabrica o satélite, coloca em órbita, lança em órbita terrestre. Esses satélites eles ficam sobrevoando, não, Beatriz. Eles ficam orbitando a Terra, fazendo imagem, né, da superfície. E aqui a gente tem antenas que recebem esses dados, essas informações. E aí os computadores eles processam os dados na formulação, na elaboração, para elaborar mapas. Trata-se de um sistema de obtenção de informações aéreas ou espaciais, chamadas de sensoriamento remoto. E tem uma também no livro de vocês, eu queria até que a gente lesse um pouco, vamos ler já, a 177, falando um pouquinho sobre os VANTs, né? São os drones que a gente tem até hoje.
Estão bem Ah, famosinhos. conheço. É, Tem até os militares também, que é o nome Vant mesmo. É Vant mesmo, né? Na verdade, surgiu, vocês vão perceber que essas grandes tecnologias do ramo da cartografia, ela surgiu primeiro para o setor militar e depois passou a ser utilizada na sociedade civil. Depois veio para a gente, mas de início era só para o setor militar mesmo. Tipo, GPS. GPS foi inventado para quê? Foi inventado para a gente se localizar no espaço melhor, nos civis, pessoas civis se Não, localizadas? Não. foi para Foi localizar o inimigo. Exatamente. E foi inventada na Guerra Fria, viu? No período da Guerra Fria. Assim como a internet foi inventada na Guerra Fria também. Aí vamos lá. O sensoramento remoto por meio de satélites artificiais que o homem constrói teve início no final da década de 50, né, dando início à era espacial. Vocês lembram que... Ixi, eu não sei se vocês já estudaram. Já estudaram Guerra Fria? Já. Você falou da Guerra Fria também, né, Beatriz? Se Falei, não me que engano. coisa boa, perfeito. Então, está chegando aquele horário final da aula, né? A Guerra Fria é um período que vai de 1945 até 1989, com a queda do Muro de Berlim. Nesse período, a gente vai ter dois tipos de corrida. Ela é chamada de fria porque não houve conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética, mas sim uma disputa ideológica, política, militar, para ver quem tinha o sistema melhor, se era o capitalismo, se era o socialismo. Enfim, durante a Guerra Fria existia a corrida espacial. No caso, eu estou falando aqui da corrida espacial. Quem deu início a essa corrida espacial foi a União Soviética, porque foram eles os primeiros a lançar um satélite artificial chamado Sputnik. O Sputnik foi o primeiro satélite artificial a ser lançado no espaço. E quem saiu nessa disputa aí na frente foram os soviéticos, deixando os Estados Unidos aí bem furiosos, né? Receosos de perder essa corrida espacial. Mas eles conseguiram mandar o primeiro homem à Lua. Mas, enfim, então, esse sensoramento remoto, essa técnica de elaborar mapas digitais altamente precisos e detalhados, começou na Guerra Fria, nesse período aí do final da década de 50, quando a União Soviética conseguiu mandar para o espaço, lançar no espaço, o primeiro satélite artificial, o Sputnik. Aí, vamos lá. Entre os principais sistemas de sensoramento remoto, existem sistemas de sensoramento remoto, né? Que recebem imagens de satélite, processam e formam mapas, elaboram mapas. Entre os principais sistemas de sensoramento remoto da atualidade, a gente tem dois muito famosos nos Estados Unidos, que é o Landsat e o ICONOS. Eles utilizam muito esses dois sistemas de satélites, né, de sistema de sensoramento remoto, para elaborar mapas cada vez mais precisos, de onde eles quiserem, inclusive. Aí a gente conta também com, que foi esse sistema de lá foi criado pela NASA, né, que é a Agência Aeroespacial dos Estados Unidos. Aí tem o SPOT francês, também é um sistema de sensoramento remoto, mas é o da França, e tem o da Rússia, o RISURS, não sei pronunciar certo. Sim, aí vocês lembram, há mais ou menos umas 2 semanas, eu mandei um link para vocês lerem em casa, falando do programa Sino Brasileiro de Sistema de Sensoramento Remoto, que é um programa que a China vem desenvolvendo com o Brasil, chamado CIBERS, ou CIBERS, né? E quer dizer, é uma sigla em inglês, né? Que é isso aqui, ó. China, Brasil, Earth, Resource, Satellites. Tá vendo? É um programa que a China desenvolveu com o Brasil de satélites artificiais. Esse programa, a China fez isso por quê? Tanto a China quanto o Brasil não queria ficar dependente de países desenvolvidos, no quesito de mapas digitais, né, de formulação de mapas, de imagens de satélites, eles não queriam ficar dependentes. Então, eles pensaram em desenvolver um sistema em conjunto para que ambos saíssem ganhando. E esse sistema ele é muito utilizado hoje em dia na detecção de riquezas minerais, riquezas naturais, né, no geral, né, tanto brasileiros quanto chineses, enfim, eles utilizam muito para essa questão econômica. Utilizam muito para agricultura também, né, agricultura de precisão, né, de detalhar assim, para aumentar a produtividade agrícola, é muito utilizado para isso. Esse programa aqui, ele é desde o século XX. Aí eu pedi para vocês lerem um link que eu vou mostrar agora para vocês esse link. Estados Unidos, que Estados Unidos, Beatriz? A China e o Brasil não queriam sair perdendo, né, nessa disputa aí de um sistema de sensoramento remoto, não queria ficar dependendo de um país desenvolvido. Então, eles montaram, né, eles fizeram o seu próprio sistema, chamado CIBERS, aqui. Aí a gente vai fazer uma leiturinha assim, bem básica. Queria que vocês participassem da aula comigo.
Aqui são os antecedentes da cooperação, falando um pouquinho com os gastos que eles tiveram e tudo mais. Aqui tem as motivações para a aliança. Motivações a gente já falou um pouquinho, foi? Ó, na tentativa de reverter esse contexto, os governos do Brasil e da China assinaram em 6 de julho de 1988, ano da nossa Constituição, um acordo de parceria envolvendo o INPE. Você sabe o que é INPE? INPE é a nossa... é como se fosse a nossa NASA, digamos assim. É o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Brasileiro. Então, essa aliança entre Brasil e China se utilizou o quê? Duas grandes empresas, uma pertencente ao Brasil e outra pertencente à China. O INPE brasileiro e o, não lembro, CAST, deixa eu ver aqui. CAST, o nome do coisa chinês. Do coisa chinês. Mas não tem coisa no meio, né? Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. Isso, porque aí tá no inglês, aí trocou a ordem quando foi traduzir. Exatamente. Aí pronto, eles se uniram para desenvolver um programa de construção de 2 satélites. De início eram 2 satélites avançados de sensoramento remoto, denominado Programa Cybers, né? China, Brasil, enfim. Sim, Programa Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. Com a união de recursos financeiros e tecnológicos entre Brasil e China, quem deu mais dinheiro para a produção não foi o Brasil, repara aqui, ó, no investimento superior a 300 milhões de dólares, foi criado um sistema de responsabilidades divididas. O Brasil participou disso 30% e a China 70%, tendo como intuito a implantação de um sistema completo de sensoramento remoto de nível internacional. Eita, olha aí, e que podia tirar imagens, fazer imagens, né, do mundo inteiro, internacional. A união entre os 2 países é um esforço bilateral, porque quer dizer 2, né? 2 países, para derrubar as barreiras que impedem o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sensíveis impostas pelos países desenvolvidos. Como até então, até esse período que eles fizeram os cybers, praticamente só quem tinha essa tecnologia de sensoramento remoto eram os países ricos, países desenvolvidos, eles meio que eram dependentes. Então, tipo, se eles quisessem alguma imagem de satélite de algum local do próprio território deles, eles tinham que pedir, solicitar, comprar, talvez, aos Estados Unidos ou então a outro país que tivesse a tecnologia até então. Então, é por isso que eles fizeram esse programa, né? Porque o intuito era de que os 2 tivessem, sim, um desempenho nesse setor de sensoramento remoto também. E ia servir para os 2. Então, foi uma união mútua. Motivações para a aliança. A gente já falou da motivação. Então, vamos lá. Vamos para aqui. 2 satélites semelhantes. Alguém aí para ler para mim esse tópicozinho? Eu. 2 satélites. Vai lá. O programa Cybers contemplava o desenvolvimento e construção de 2 satélites de sensoriamento remoto que também levasse a bordo, além de câmeras imagiadoras, um receptor para o Sistema Brasileiro de Coleta de Dados Ambientais. Os Cybers 1 e 2 são idênticos em sua constituição técnica, missão no espaço e suas cargas úteis, equipamentos que vão a bordo como câmeras, sensores, computadores, entre outros equipamentos voltados para experimentos científicos. Os equipamentos foram dimensionados para atender às necessidades de 2 países e também para permitir o ingresso no emergente mercado de imagens e de satélites até então dominado pelos que integram o bloco das nações desenvolvidas. Tá, e o objetivo, né? O objetivo era que eles tivessem um bom sistema de sensoramento remoto, mas que eles não queriam depender dos países desenvolvidos. Então, vamos se juntar, unir aqui nossas forças e vamos montar o nosso próprio sistema para a gente não ficar dependendo de ninguém. Beleza, bora. Continuidade do sistema, do programa, vamos lá. Léo. Oi. Simbora, em 2002. Continuidade do programa. Em 2002, foi assinado um acordo para a continuação do programa Cybers, com a construção de 2 novos satélites, os Cybers 3 e 4. Com novas cargas úteis e a nova divisão de investimentos de recursos entre o Brasil e China, 50% para cada país. Porém, em função do lançamento do Cyber 3 ser viável apenas para um horizonte em que o Cyber 2 já tivesse deixado de funcionar,
com prejuízo para ambos os países e para os inúmeros usuários dos cybers. O Brasil e a China, em 2004, decidiram construir o Cyber 2B e lançá-lo em 2007. O Cyber 2B operou até o início de 2010. Ei, para aí. Até agora a gente tem quantos satélites? Falamos de quantos? 4. 4? Sabe quais? O 1, o 2, o 3 e o 4. Teve algum que não deu certo até agora? Acho que sim. Qual? Boa pergunta que minha mãe me chamou aqui, aí eu perdi um pouquinho do raciocínio. Interessante. Vamos continuar. Os satélites Sabres 3. Vai lá, Luísa. Os satélites Sabres 3 e 4 representam uma evolução em relação aos satélites Cybers 1, 2 e 2B. Para os Cybers 3 e 4 serão utilizados no módulo carga útil 4 câmeras pagromática e multipixel. Enfim, esse nome Multiespectral. PAN, Depois uma câmera multiespectral regular. MUX, imageador multiespectral e termal, Isso. IRS, e câmera de campo largo, HFI, com desempenhos geométricos e radiométricos melhorados. A órbita dos dois satélites será a mesma que a dos Cybers 1, 2 e 2B. Cadê Maria Clara? Continue. Qual a Maria Clara? Eu? Sim. Ou qualquer uma das duas. Maria Clara. O Cyber 3 foi lançado em 9 de dezembro de 2013. Mas devido à última falha ocorrida com o veículo lançador Longa Marcha 4B, o satélite não foi colocado na órbita prevista, resultando em sua reentrada na atmosfera da Terra. Opa, não deu certo, hein? Após a falha. Foi. Vai. Após a falha. Após a falha do lançamento, Brasil e China decidiram. Calma, Brasil. Eu me perdi. Mas os China decidiram antecipar. Decidiram antecipar o lançamento do Cyber 4, originalmente previsto para dezembro de 2015, para dezembro de 2014. Foi Assim, antecipado, em foi 7 de antecipado. dezembro. Não. Tá. Aí o Assim, em Sabres 7 de 4 foi setembro lançado. de 2015. E foi Assim, em lançado na 7 de China. setembro. Minha nossa! Ai, jovem! Assim, em 7 de setembro de 2014, o Cyber 4 foi lançado com sucesso da base de Taiwan, localizada a 700 quilômetros de Pequim. Capital da China. Aí vamos lá, outra pessoa para terminar. Cadê a outra Maria Clara? Maria Clara Silva. Não, professora. Tá, mulher? Então eu continuo. Vai, mulher. Maria Clara Silva. Para evitar ou minimizar a interrupção no fornecimento de imagens para usuários de imagens do programa Cyber, visto que a vida útil projetada pelo Cyber 4 é de 3 anos, Brasil e China assinaram em 19 de maio de 2015 o protocolo de desenvolvimento e lançamento de um novo satélite, o Cyber 04A. Mencionado no protocolo complementar, foi aprovado no decreto legislativo número 144 de 25. Bom, De vamos 25. lá. De agosto. Posso? É só isso. Questão presidencial, questão de legislativo. É assim. O satélite Sabres 4A foi idealizado a partir da disponibilidade de diversos equipamentos e modelos de voo, reserva, fabricados para os satélites Sabres 3 e 4. Que mediante o êxito, integração e lançamento do Sabres 4 não precisaram ser utilizados. Porém, para o desenvolvimento do Sabres 4A, faz necessário a fabricação de alguns equipamentos e subsistemas. Tá vendo que é como esse aqui não tivesse sido lançado ainda, vai ser lançado ainda o Sabres 4A. Esse aqui foi lançado em dezembro de 2019, esse é o mais recente, viu? Então, tipo, quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Imagens dele. Para mim já tinha imagens. Primeiras imagens do Sabres 4A, ou seja, ele já foi lançado, né? Já está funcionando normal, já está mandando imagens, tá vendo?
eu ver se tem site do INPE. Ei, Ana Qualquer... Beatriz, deixa eu dizer um negócio. Diga Não aí. teve aquele link lá que foi do G1, que ocorreu aqui no Nordeste, que disse que teve uma lei seca, né? Só que era um vírus do Tiririca. Não criado por ele, mas meu pai disse que teve um link do G1 falso. Sério? Aí estão soltando, um novo aí que é de São Paulo, dizendo que vai ter uma lei seca em São Paulo. É fake news. É fake news para botar vírus. A gente tá vivendo, além da pandemia, a gente tá vivendo uma infodemia, né? Uma publicação assim excessiva de notícias falsas o tempo inteiro. E a gente fica tentando aí, tem que tentar começar a buscar a informação certa para não ficar dizendo que, né, mentira falsa. Imagem, olha aí, nas primeiras imagens dele, do último Cybers, do último satélite a ser lançado, Cybers 4A. Composição com cores reais, 55 metros de resolução, Cuiabá, Mato Grosso. Aqui no Brasil, tá vendo? A imagem? Bem perfeitinha, deixa eu ver se aumenta. Ô, Ana Beatriz. Ó, perfeita. Oi. Aí divide assim. Divide ter sido a China e o Brasil. Eles dão foco só a esses dois países ou ao mundo todo? Aí depende dos interesses desses dois países. Tipo, porque eu pelo que eu andei dando uma lida, eu vi que os dois países se interessam muito por questões ambientais, né? As imagens vão servir basicamente para encontrar recursos naturais, como minérios, enfim, algum recurso que seja interessante para os dois países. E serve muito para a questão da agricultura, para eles controlarem a produção agropecuária de cada país, né? De agricultura, sobretudo. Mas olha como é perfeito. Ó, tá dando eu dei um zoom, agora ele tá. A imagem é muito precisa, é muito detalhada. Aí, através disso aqui, todo mapa ele é feito como se fosse de cima, né? Então, tipo, através disso aqui a gente elabora mapas. Tem como elaborar mapas. Interessante. E é desse jeito aí mesmo? Porque pra mim tá tudo bugado. Tá bugado? É porque você tá Não. vendo vários recortes aqui. É como se fossem várias propriedades agrárias. Várias propriedades agrárias, sabe? Isso aqui. É porque pra mim, de cima, eu pensei que não daria pra ver esse Scott, mas... Não dá pra ver, ó, tá vendo? Ó, em cima não dá pra ver, mas quando você dá um zoom, aí ele vai... Dá pra ver. Dá. Isso daria pra ser uma estampa de roupa. Estampa de roupa. Pronto, vou botar pra aqui. Eu não discordo de Rony não, viu? Pronto, falamos do Brasil, falamos do programa. Aqui é uma imagem do Cybers, mas essa daqui é de 2004, né? Mostrando o litoral do Rio Grande do Norte. Para ver Natal aí, eu não tô vendo Natal não, mas Natal tá aí. Litoral do Rio Grande do Norte, em 2004. A área verde corresponde à vegetação e a área colorida de rosa corresponde à área construída. Vixe, olha aí. Essa imagem poderia ser utilizada na explicação da devastação da floresta. Sério? Que tipo assim, é só isso de rosa? Só Meu isso. Deus. Não, assim, no litoral, né? Na faixa litorânea. Ah, no litoral. Litoral, Entendi. olha aqui no litoral. Lembra que no litoral Então, né? fica a Mata Essa Atlântica? mentalidade de Marcos, nossa, só isso de rosa era eu quando era pequena. Achava que o mundo tinha mais terra do que água, né? Mas ok. Oh my God. Pronto. Essa faixa litorânea aqui é onde fica o bioma Mata Atlântica, né? Uma floresta tropical muito importante, que só existe basicamente 5% dela. Por quê? Porque foi a área mais devastada do processo de colonização brasileiro. Então, olha aqui a quantidade de área que não existe praticamente quase nada, né? De área verde. Tudo construído, toda a área construída. Interessante. Vamos falar sobre GPS. GPS, sistema de Claro que ainda posicionamento. tava vendo arruma de pontinho ainda pequeno de área rosa. Provavelmente é tudo só área particular. Construção. Sistema de posicionamento global, que é a sigla de GPS, que é uma sigla em inglês também. O GPS ele vai dar para a gente 3 informações quando você acessa. Se você tiver um aparelhozinho parecido com esse aqui, ó, esse aqui é um GPS. Salvo engano, essa marca é estadunidense, salvo engano. Mas, enfim, o GPS ele vai dar para a gente 3 informações básicas. Tá vendo que ele vai vir como se fosse ele vai vir com uma bússolazinha da Rosa dos Ventos, ele vai vir com a Rosa dos Ventos, com a indicação do norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais. Mas ele vai dar para a gente 3 coisas. A latitude, né? A distância que você está do Equador, em graus, minutos e segundos.
vai dar a sua longitude, a distância que você está em relação ao meridiano principal de Greenwich, em graus, minutos e segundos, e vai dar a sua altitude. Hoje, que é isso, altitude? Distância em relação ao nível do mar. Então, é um aparelho muito preciso para se localizar, para se orientar, para saber também a posição de determinados recursos naturais, né? Saber onde está uma rua, um rio, sei lá, uma serra, um porto, um aeroporto, enfim, dá para você encontrar determinados locais conforme os pontos que você vai inserindo aqui no GPS. O que é que o GPS ele fornece? Já falei. Ele se baseia através de uma rede de satélites. Professora, como é que o GPS ele funciona? Ele funciona porque ele está recebendo a todo instante imagens de satélites, né? Informações que satélites ficam orbitando a Terra, ficam mandando essas informações para o GPS. Existe uma perspectiva que, para cada receptor na Terra, existe cerca de 5 satélites mandando informações para esse receptor, né? Eu só quero dizer sobrevoando, orbitando aquela área. E cada satélite ele tem, em média, um tempo útil de 12 horas orbitando e mandando informação. Foi desenvolvido pelos Estados Unidos, né? De início, o GPS foi inventado durante a Guerra Fria, foi inventado por questões militares, para questões militares. Ele foi inventado pelo setor de defesa dos Estados Unidos, para a guerra mesmo. Ele não foi inventado para os civis, mas com o tempo passou a ser utilizado também para os civis. Hoje em dia a gente utiliza muito. Mas eu não sei se vocês sabem, mas deve saber sim, com certeza, que o GPS que a gente utiliza é um GPS que ele tem muita margem de erro. Às vezes o GPS pode mandar você para um caminho perigoso, né? Ou para uma área que não dá para você entrar ali de carro, né? Só dá para você entrar a pé, ó, você tem que pular um muro para entrar ali, porque ele às vezes dá uns caminhos meio doidos para a gente. GPS já causou morte de pessoas, Meio inclusive. totalmente. Oi? Meio totalmente. Já causou, pessoas já morreram utilizando o GPS, porque o GPS mandou para uma área muito, como é que eu posso dizer? Uma área muito conturbada, perigosa, né? Pessoas já morreram por causa de GPS. Oi? Minha irmã Ei, Ana Beatriz. uma vez, uma pessoa aqui da escola foi para Natal, aí ele foi usar o GPS, aí foi parar numa zona bem perigosa de Natal. Porque o GPS dá para você, ele pode formular rotas, né? Então, nessas rotas, ele faz você chegar num caminho, num destino de forma mais rápida. Então, os caminhos que ele pode destinar para você fazer podem nem ser caminhos, sei lá, tão calmos, tão tranquilos, né? Rony, queria falar? Sim, não tem o Pokémon Go, né? Ele usa o GPS também, o E Pokémon usa? Go. Usa. Porque Não meio sabia. que tá para ver uma área todinha de Caicó por cima, se você usar. Ele dá tipo um mapa da cidade, então, o aplicativo. Os traços e as ruas também. Aí deixa eu dizer, aí tem uma mensagem no jogo dizendo assim, cuidado na hora de entrar mais ou menos em áreas privadas. Aí o porquê dessa mensagem, porque um garoto entrou, aí morreu, quando entrou nessa área privada. Mas ele dá a informação, no caso antes. Dá informação para não entrar. Você tá atento também ao redor, porque muita gente já teve o celular roubado quando tava jogando esse jogo. Eu já vi casos de pessoas que... Isso foi de acordo que Samuel, no ano passado, me falou. Fixado. Interessante. Saudade de Samuel. Falou, agora lembrei. Aí vamos lá, eu falei disso. O aparelho, sim, o GPS foi inventado nos Estados Unidos. Vocês vão ver que existe uma diferença do GPS que é utilizado pelo setor militar e o GPS que é utilizado por civis, por nós. Tipo, o GPS que é utilizado pelo setor militar é um GPS que tem uma precisão muito forte. Tipo assim, é um erro de pouquíssimos metros, é uma distância de muito pequena o erro dele. Já o erro do nosso GPS que a gente utiliza diariamente é um erro maior, tem uma variação maior de distância, porque na verdade o GPS não foi feito para a gente, né? Embora as pessoas digam que melhorou nossa vida e tudo mais, mas não foi feito para a gente. Sim, o aparelho ele pode estabelecer percursos e rotas com facilidade. E se for aliado a mapas digitais da cidade, melhor ainda, né? Porque dá para criar uma rota mais fácil. Dessa forma, as informações cartográficas passaram a fazer parte da vida cotidiana, todo mundo pode utilizar o GPS hoje em dia. Como, por exemplo, a rede taxística que a gente falou agora, né? O Uber que utiliza. Aqui tem um exemplo. Você pode muito bem... O GPS ele pode ser utilizado de mapas digitais da cidade e ele
O aplicativozinho do pessoal que utiliza GPS pode vir assim, né? Pode vir uma informação dizendo, ó, da praça para onde você está são tantos metros, da escola para onde você está são tantos metros, já indicando, se vai enrolar aqui, se vai enrolar aquilo ali, a direita, a esquerda, né? Acho que todo mundo já deve ter escutado ou visto em algum canto isso. Os mapas digitais e a neocartografia. O desenvolvimento da informática. Com o desenvolvimento da informática, hoje em dia a gente tem aí mapas, eu já falei, mais precisos, mais bem elaborados, mapas digitais, né? Mapas de fácil manuseio, mapas que a gente consegue encontrar facilmente na internet, coisa que a gente não tinha antigamente. O armazenamento, sim, e com o desenvolvimento da informática, a gente tem como armazenar informações no nosso próprio celular, por exemplo, imagem de satélites, né, no nosso celular, tem como a gente acessar. Os dados tornaram-se mais disponíveis, né, e de fácil manuseio. Então, eu não preciso mais ser um expert na produção de mapas para saber encontrar uma imagem de satélite para elaborar um mapa, né? Eu não preciso mais disso. E esse alinhamento, de certa forma, da internet, das mudanças que a internet vem provocando para a gente, da informática vem provocando para a gente, o apoio nas mídias e na internet provocou o surgimento da neocartografia, seria a nova cartografia. Sem dúvida, entre as ferramentas disponíveis para a